Fala aí, amigos do canal TV no meio da rua. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi convencido a usar gasolina aditivada por conta de dizer que ela tem o Power, o Energify, ou ainda o Clean, ou ainda o Empowerment? Pois é, eu também já fui. Olha só, muitas vezes prometem você que a gasolina aditivada vai te dar uma outra vida no motor. Agora eu te pergunto, você já abasteceu com gasolina aditivada e não percebeu diferença nenhuma? Pois é, eu também. Depois de ver uma entrevista do Boris Feldman falando sobre os malefícios da gasolina aditivada que é vendida nos postos, eu parei para pensar. Se você perceber bem, você paga em média de 4 até 10% a mais pela gasolina aditivada. E nesse caso, tem que valer alguma coisa. Esse posto aqui, por exemplo, olha só. A gasolina aditivada aqui está mais de 7% acima do preço da gasolina comum. Isso significa que, se você abastecer nesse posto aditivado, você espera um ganho de pelo menos uns 10%, já que dizem que a gasolina aditivada vai melhorar muito o seu motor. Eu resolvi pesquisar o assunto, já que, afinal de contas, se o aditivo é tão bom assim, por que não vende 1 litro de aditivo? Deixa eu te falar uma coisa, se você colocar 1 litro de aditivo no seu tanque, seu carro não vai sair do lugar. Vem comigo, vamos estudar junto essa questão da gasolina aditivada. Ok, pessoal, antes de mais nada, vamos tentar entender o que é a gasolina aditivada. E esse site aqui do Brasil Escola, deu pra gente informações químicas exatas, né? Não vamos lá ter os detalhes, mas vai servir para clarear pra gente o que é a gasolina aditivada e quais são os seus componentes. Bom, para começar, aqui ele diz o seguinte, para entender o que é a gasolina aditivada, a gente precisa primeiro entender o que é a gasolina, né? E ele tem toda a razão. Então ele começa a fazer uma explicação técnica aqui do que é a gasolina, né? A gasolina, na verdade, é um líquido obtido a partir da destilação do petróleo. Então destila-se o petróleo, gera-se hidrocarbonetos, né? E esses hidrocarbonetos vão, então, juntos aí formar a gasolina. A qualidade da gasolina depende do tipo de petróleo. Petróleo profundo, petróleo raso, petróleo de maior qualidade, pior qualidade. Depende desse tipo de extração. E aí, como é que se mede então essa gasolina? É medida através da octanagem. E o que é octanagem? Capacidade do combustível de resistir na câmara de compressão do motor sem explodir até haver ignição das velas. Então, isso é a octanagem, isso é a qualidade da gasolina. Além disso, a gasolina no Brasil recebe até 27% de álcool, um álcool anidro, né? Anidro, né? Ele tem um pouco menos de água, ele é mais puro e é adicionado à gasolina. Bom, então entendido aí o que é a gasolina, o que é a gasolina aditivada? A gasolina é a mesma gasolina comum, com álcool também, e ela tem ainda a adição de substâncias. Então, quando se fala aditivado, né, o termo vem do adição, dá impressão para a gente, ou às vezes tentam nos vender a ideia de que está somando, que está acrescentando, que está melhorando, adicionando força ao seu motor. Isso é conversa. Na verdade, a aditivada vem de colocar aditivos que nada mais são que dispersantes e detergentes, né? Isso porque a gasolina comum, ao queimar na câmara de combustão, ela gera certos resíduos. Então, a gasolina aditivada vem com esses dispersantes que vão promover uma série de benefícios aí ao seu motor.
E aqui ele, inclusive, até cita, olha que interessante, quais são esses aditivos. Né? Dá alguns exemplos aqui. Tetraetil chumbo, tecbutil metiléter. Então, são os aditivos que são utilizados para melhorar o seu motor. E tem aqui uma animação que mostra exatamente isso. Olha só, é injetado gasolina na câmara de combustão, a vela acende, queima-se a gasolina e saem seus resíduos. Quando se coloca a aditivada, né? Quando se coloca aditivada, esses aditivos vão ajudar a eliminar daqui de dentro e, consequentemente, do restante do sistema, esses resíduos formados pela gasolina. Ok, e a grande pergunta: existe fiscalização para garantir que a gasolina aditivada tenha aditivos? Ou qual o nível de aditivos dessa gasolina? Esse site aqui, do 4 Rodas, por sinal, ele dá a entender que existe a fiscalização. Olha só. Mas ele já fala aqui, a gasolina comum e aditivada possui o mesmo poder calorífico, ou seja, as duas são idênticas quando se diz no que ela vai produzir para você. Puxa vida, então isso já matou tudo. Porque, na verdade, ao abastecer com aditivada, seu motor não vai responder imediatamente, te dando uma economia maior de combustível. Isso é conversa também. Nos enrolaram. Mas, aqui cita até um engenheiro, né? Então, a mistura de aditivo na gasolina é da ordem de ppm, partes por milhão. Então, em 1 litro de gasolina, se encontra algo como alguns mililitros de aditivos. Então, percebe que é o seguinte, em 1 litro, que são 1000 mililitros, vai ter alguns mililitros de combustível. Está dizendo aqui, ó. Ok? Só que, segundo o Boris Ferdman, ele já disse aqui, ó. Certamente está perguntando por que eu não posso usar aditivada. Ele fala, não, a gasolina aditivada é importante. Mas acontece que não existe fiscalização da aditivação. A Agência Nacional já diz que não fiscaliza o aditivo, mas sim a gasolina. Então, quando a Agência Nacional pega um posto, ele não fiscaliza a quantidade de aditivo, se o que ele está vendendo ali está sendo prometido. E essa é a briga do Boris Ferdman, e com toda razão. Tá ele aqui, o site dele é o Vroom. Com toda razão. Por quê? Se ela não fiscaliza o aditivo, cada empresa põe do jeito que quer e como quer. Ok? Então, em relação à fiscalização, a gasolina aditivada não é fiscalizada, porque não existe uma norma específica que vai indicar a quantidade de combustível, de aditivo, que é colocado no gasolina. Então, se em 1000 litros ela coloca 5, 10 ou 15 mililitros, ou nada, ou 1, se ela colocou 1, para ela já é aditivada, mas adiantou para o seu motor? Provavelmente pouquíssima coisa. Bom, esclarecido isso tudo, então nós vamos agora dar uma olhada no que as empresas prometem de aditivo. E tem algumas coisas assim, bem curiosas. A primeira que eu vou citar aqui, vai ser exatamente a da Shell, que a gente já começou a mexer nela. Eu vou colocar entre umas grandes e pequenas, para que a gente consiga. Primeiro, o seguinte, nenhuma das empresas diz qual a quantidade de aditivo que ela coloca na gasolina. Não achei. Nenhum site, nenhuma das grandes nem pequenas empresas vão dizer exatamente isso aí. Então tá aqui. A Shell, inclusive, agora lançou 2 novas gasolinas aditivadas. A já conhecida V-Power, que diz que foi melhorada, né? Tá aqui no site dizendo. E o principal benefício dela é limpar o seu motor. Mas tem alguma informação interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Misturar gasolina aditivada com comum causa problema no motor? Não. Porém, pensa comigo. Você abastece meio tanque de gasolina comum e abastece meio tanque de gasolina aditivada. O que aconteceu? Se a empresa promete
e coloca, vamos supor, 5 ml para cada 1.000 litros, para cada litro de aditivo, o que vai acontecer? Você acabou de transformar em 2,5 ml, vamos supor assim, se você abasteceu X litros, em a quantidade do seu combustível. Se você colocou meio a meio, você dividiu no meio. Então, você tem agora muito menos aditivo funcionando no seu carro. O resultado pode ser, inclusive, irrisório. Ok? Essa é uma informação. Outra informação que tinha aqui, o motor não é prejudicado, etc e tal. Então a Shell lançou a gasolina V-Power e agora existe a V-Power Racing. Mas aqui tem uma promessa, né? Estudos na Europa mostraram que o do combustível aliado no lubrificante Shell, não sei o que lá mais, blu, correspondeu a 23% ganho de eficiência. E isso na Power Racing, né? Gasolina para a escuderia da Ferrari, cujo motor é sempre zero, né? Não é igual ao seu motor do seu carro. Enfim, tá aí. Já vou eliminar aqui da minha lista aqui a Shell. Agora vamos olhar uma sequência de postos, até para eliminar rapidamente essa guia minha aqui, para dizer para vocês algumas das redes mais conhecidas, para que vocês tenham uma clareza sobre o que eles prometem lá em relação à gasolina aditivada. A rede de postos Dom Pedro. Escrafunchei o site deles, não diz nada, não diz a origem da gasolina deles, se é parceria com alguma outra empresa, se é própria distribuição deles, enfim, não tem nada na rede Dom Pedro. Já a rede Larco, ela até dá uma ficha técnica aqui sobre a gasolina aditivada deles, porém, gasolina C aditivada, porém, a tal ficha técnica não fala nada da gasolina. Nada. Embora ela seja interessante, porque tem a série de telefones úteis aqui em relação aos estados, vou até passar eles aí devagarzinho, para você, em caso de emergência, conseguir acionar. No entanto, não tem nenhuma informação sobre o que é essa gasolina aditivada, nem a quantidade de dispersantes aí. A mesma coisa acontece na rede Santana. Aliás, o site da Santana não tem praticamente nada em relação aos seus combustíveis. Olha aí, só tem a rede de postos. A rede Sim tem um conjunto de informações aqui no site, e eles são muito fortes aí no sul do país, mas também não diz nada sobre os combustíveis deles, a não ser o fato de que a rede parece usar 3 origens de combustíveis. Então, quando nós falamos da Shell, da Ipiranga, da BR, a rede Sim vai estar dentro desses aí. Outra rede aqui, também grande, rede de postos Galo, né? Não fala nada sobre os combustíveis deles, mas já descobrimos aqui pelas fotos que eles são parte da rede Ipiranga. Então, ao falarmos de Ipiranga aí, a rede Galo também está inclusa. E vamos rapidamente aqui, a rede Delta não fala nada, a gente não sabe que combustível, qual a origem do combustível deles. O site só diz a lista de produtos que eles vendem, também não tem informação. Já a rede posto Gold tem uma informaçãozinha aqui, ok, e uma coisa interessante, né? Cita até, por exemplo, da gasolina, quando fala da aditivada, que eu sei, olha aqui, ela está especificada de acordo com a resolução 40, podendo ser comum ou premium, acrescentado de produto aditivo para combustível automotivo. Dentre eles, mais comum, detergente pensante, que funciona. Enfim, só diz que só diz a origem aí do combustível. Também não fala quantidade nem nada. Ele fala até da gasolina comum, ele fala, olha só para você ver. 27% na gasolina premium. Como é que é? Peraí, vamos ler de novo. O percentual obrigatório de etanol e de combustível agora é obrigatório. A partir da 0 hora de 2015, de 27%, enquanto a gasolina premium deve ser 25%.
Ó, então, já tem alguma coisa aqui, né? Pelo menos a gasolina premium, aqui não citou aditivada, né? Ela tem que ter um pouquinho menos de álcool. Ai, ai. Mas existe uma margem de erro admissível, que é de 1%, conforme a lei de 2001. Então, meu pai, de 25 pode ser 26, tá ok? Enquanto a comum, de 27 pode ser 28. Vamos adiante. Então a Rede Gold deu essa informação aí para nós. A Rede Graal, também grande aí pelo país afora, não fala nada dos combustíveis deles, mas quando citam a lista de postos, nós descobrimos que eles abastecem, na sua maioria, pela Petrobras ou Ipiranga. Tem aqui também a Rede Ali e a Petrograal, ok? A Petrograal eu não consegui nada deles. Além disso, um dos abastecimentos da Petrograal, né, tem uma página no Facebook e ele dá um detalhe sobre a gasolina, que eles estão falando que é o seguinte, que, diferente do que muita gente imagina, ambas têm a mesma octanagem, ou seja, a gasolina comum e aditivada vão fazer a mesma coisa do seu motor, ok? Então, os dois tipos de gasolina apresentam mais de 50 elementos na sua composição total, enquanto a comum não conta com nenhum tipo de aditivo, aditivado, um pacote, etc e tal, que vai fazer o benefício ao motor. Isso a gente já falou. Beleza? Mas interessante é que ele dizer que não tem diferença da gasolina comum para aditivada. Sai fora da rede. A rede Carrefour também não fala nada sobre os seus combustíveis. E a rede Carrefour, você tem aqui, são 77 postos, segundo o site deles, mas não diz nada sobre a origem também dos seus combustíveis. Pessoal, a rede Seta aqui foi a mais curiosa da nossa análise aqui. Porque é o seguinte, olha só, eles dizem aqui assim, a gasolina C, tá aqui ó gente, setacombustível.com.br, ok? A gasolina C contém 27% de etanol, de álcool, e 73% da gasolina A. Já a gasolina aditivada contém 73% da gasolina A, não mudou nada, 27% do álcool e aditivo. Eu te pergunto, aonde colocaram o aditivo? Porque 27 mais 73, 100%. A gasolina deles é mais do que 100%. Nessa eu boiei geral. A rede Ale. A rede Ale passa no site deles aqui a informação sobre a gasolina aditivada. Então, o que acontece? Primeiro o seguinte, eles estão dizendo aqui que a gasolina deles pode ter de 26% a 28% de etanol anidro, ok? E eles dão uma ficha técnica completa aqui da gasolina. Bom, é uma ficha bem extensa aqui, mas a maioria das informações vão dizer, inclusive, a composição e vão dar informações. Agora aqui, essa rede foi a única que indicou aqui, né, desmentindo aí, qual o percentual que eles colocam de aditivos. Tá aqui, ó, 0,014%. Beleza? A rede Petrobras. A rede Petrobras foi o único site que deu informações um pouco mais detalhadas sobre a gasolina. E aqui, né, nessa página aqui falando sobre a GRIT, ele inclusive coloca um gráfico comparativo aqui das gasolinas. E olha só para você ver, aqui está a mesma coisa, olha só.
A gasolina comum tem a octanagem de 87. A gasolina aditivada tem a octanagem também de 87. A única gasolina que realmente tem octanagem maior é a gasolina Podium, ok? Inclusive eles fazem questão de citar mais aqui a Podium. Não fala muito mais da gasolina aditivada comum, né? A grid. A gasolina Ipiranga. Bom, recentemente a rede Ipiranga passou a adotar esse nome Ipimax para sua gasolina aditivada. E no site deles não há nenhuma informação do conteúdo percentual disso aí, mas existem umas garantias aqui. Segundo o site deles, vai estar aqui, ó, gasolina vai dar economia superior, asterisco, a 4%, redução da parada, limpa e protege o motor, menor gasto, etc. Aqui, não estou conseguindo expandir muito, mas está aqui, ó, o asterisco. Os aditivos podem gerar economia de combustível de 3 a 5%, que varia de acordo com o combustível. Como varia de acordo com o combustível? É o Ipimax, né não? O modelo do motor quando comparado aos combustíveis comuns, conforme testes realizados. Então eles garantiram que a gasolina tem. E na onda de ter uma gasolina acima da aditivada, a rede Ipiranga também está agora com a gasolina Pro. Mas de novo, o site não diz nada sobre a composição da gasolina. E eu gostei muito aqui, o pessoal aqui, ó, posto 214 Sul, criou uma coisa aqui interessante, que vale para a gente finalizar aí essa discussão sobre a gasolina aditivada. Primeiro o seguinte, o que tem os aditivos, já falou. Gasolina com aditivo rende mais? Você certamente vai falar que a gasolina aditivada rende mais, mas afinal isso é verdade ou não? A resposta é que tecnicamente não. Então, isso que eu estou dizendo. Não vai melhorar a performance do seu carro, pelo menos não de cara. Por quê? O que acontece é que a gasolina vai, então, procurar manter o motor limpo. E isso vai colocar o seu carro com um desempenho perto do original. Então vai trazer o seu carro para a performance especificada de fábrica daquilo que o seu carro pode fazer. Não existe nada que se possa colocar no veículo para ele explodir melhor, a não ser que aumente a octanagem da gasolina, ok? A aditivada e comum vão fazer o mesmo rendimento. E aí ele fala a questão de misturar gasolina. Não tem nada a ver errado nisso, mas é um desperdício. Aquilo que eu citei agora há pouco. Você está gastando, inclusive ele fala, logo você está gastando mais à toa, que você reduziu ainda mais o poder de aditivo, ok? Aí ele cita uma informação aqui que é controvérsias, né? Em vez de comprar a gasolina aditivada, você comprar o aditivo e colocar no carro. Ele está dizendo que nas distribuidoras tem um teste e enorme cuidado para que a proporção seja perfeita. No caso aditivo não existe essa preocupação. Isso é controverso porque quando você vai ler a bula, vamos dizer assim, do aditivo, você vai encontrar lá orientações sobre a quantidade que deve ser colocada, ok? Sem dúvida a gasolina aditivada é melhor para o meio ambiente e sem dúvida ela vai melhorar a performance. Melhorar não, voltar a performance do seu motor ao original e vai produzir menos resíduos, menos desgaste no seu motor. Tá aí, falei. E olha só, nesse posto aqui hoje, aqui é no Prado, né? Belo Horizonte, a gasolina aditivada e a comum está o mesmo preço. Aí nessas circunstâncias, não tenha dúvida, é aditivada. Vai que tem alguma coisa boa, né?
Bom, então você deve estar se perguntando se vale a pena usar a gasolina aditivada. Quando é que eu vou abastecer com a gasolina aditivada? Neste caso aqui, por exemplo, o preço que está ali atualmente facilitou muito a nossa vida, porque a conta vai ficar fácil. Vamos supor que seu carro faça 10 km por litro na gasolina. Então, se você abastecer R$100, pelo preço da gasolina que está ali, ó, 5 por litro, você vai abastecer exatamente 20 litros. O que vai dar, pela performance, 200 km. Se você abastecer aditivada, então você vai abastecer a 5,10. R$100 vão dar exatamente 19,6 litros. 19,600. Então você perde 400 ml, o que vai dar no seu carro 196 quilômetros. Então você vai perder aí, vamos dizer, 4 km. Como se promete que vai melhorar o seu motor, então você espera que no mínimo fique elas por elas. Então, o seguinte, nós já vimos, se está o mesmo preço, abastece. Se não está o mesmo preço, você vai fazer uma variação, se vale a pena investir e acreditar que essa gasolina vai melhorar o seu carro.